Então vamos fazer o seguinte. Esse cálculo aqui a gente já, ó, o final de linha a gente já fez, tá? A condição de final de linha, esse poste está atendendo. Esse cálculo aqui para uma rede passante também a gente já fez. Esse poste aqui também está atendendo. Vamos fazer para esse caso aqui agora, ó. Esse caso aqui vai ser o seguinte: eu tenho um final de linha, que é esse cabo aqui. Então tá dizendo que a minha média tensão termina nesse poste 12,6, né? Terminou aqui. Então, cabo E70, que tipo de estrutura que termina um cabo 13E70, né? Se a gente, é bom daí já fazendo referência com a parte de GED, né? Então, vamos lá. 1370 no final de rede. Eu vou abrir aqui. GED 11847, né? Que é o GED das compactas, estruturas básicas. Eu tenho aqui, ó. CE3, estrutura rede compacta, ancoragem simples. Então, só de eu olhar o projeto, a planta, né, em si, eu consigo saber que nesse ponto aqui eu tenho uma estrutura que deve ser parecida com essa, tá? Pode ser estrutura em beco também, pode. Mas a estrutura mais lógica que está sendo aplicada ali é uma estrutura desse tipo aqui. Então, mais para a gente já ter referência, tá? E visualizando, né, montando na nossa cabeça o que tem naquele poste. Então, eu vou fechar aqui o GED do transformador que não precisa mais. Então, isso aqui é basicamente isso. E aqui eu tô tendo aqui, ó. Aqui é importante a gente olhar os detalhes. Então, vamos lá. Apagar isso aqui para não poluir. Fazendo um, fazendo um, sei lá, no vermelho aqui. Cabo 3A02 A02. Ok. Cabo 3E70. Ok. 3A1/0 A02. Opa, BT, né? Qual que é a possibilidade que eu tenho? Então, vamos lá. Vamos olhar o GED da BT. 3602. Rede secundária com cabos nus, né? Aqui a gente consegue saber que isso aqui é cabo nu. Por quê? Porque de rede multiplexada seria 3P alguma coisa. 3P70, A70 e assim por diante, né? Então, olhando aqui a planta, a gente consegue saber que isso aqui se trata também de condutor de rede nua. Então, vamos lá. Olhando as estruturas que a gente vai ter tangente, fim de linha. Opa, deixa eu voltar aqui pro sumário. Tangente, final de linha, topo fechado, topo aberto, derivação oposta, derivação, topo duplo com derivação, topo único com derivação, cruzamento aéreo, né? Dessas opções aqui que eu teria de estrutura, o que que vocês acham que mais se encaixa com isso aqui? Quando eu tenho uma mudança de cabo, tá? E se eu tivesse uma abertura de circuito nesse ponto aqui, então eu já estou dando uma dica, né? Não é uma abertura de circuito? Deixa eu ver se tem alguma abertura aqui mais para vocês verem a simbologia como que fica. Aqui não vai ter, eu acho. Aqui, ó. Ó. Sempre que eu tiver uma abertura de circuito, eu vou ter isso aqui desenhado, ó. Essa, esse contorno aqui, ó. Essa linha preta aqui dos dois lados, ó. Isso aqui tá indicando que tem uma abertura de circuito, né? Então, isso aqui, ó. Isso aqui com isso aqui. Aquele caso ali que a gente tá pensando, né? Eu não tenho essa condição. Eu tenho o vão chegando no centro do poste os dois lados. Então, qual seria uma alternativa aqui para me montar esse tipo de estrutura? Uma tangente, por ser ângulo zero, né? Ali vamos definir também, vamos entrar em consenso. Isso aqui é ângulo zero, tá? Então, vamos considerar ângulo zero para. Ou vamos considerar 5 graus. Até 5 graus aqui, só para nós ter uma referência de ângulo. Um lado 50 metros e o outro 31 metros, tá? Então já vamos carregar essas informações aqui na tabela, ó. Então tem MT. Vamos já pensar num poste de 12, né? 5 graus, porque a gente definiu isso. Um lado com 30 e o outro tem 50. Ok. Opa, 31 e 50. Tá, beleza. Agora a gente teria que dar uma olhada qual que é a estrutura de BT. Alguém quer dar um chute aí? Ou tentar, se já Topo souber também? fechado? Topo fechado, isso aí. Topo fechado, ó. Topo aberto seria aquela com a simbologia que eu mostrei. Não é uma tangente, porque eu tenho mudança nos condutores, né?
eu só consigo fazer uma mudança de condutor. Lembra lá que eu tenho 3A02, A02, e um lado eu tenho 3A1/0, se eu não me engano, A02. 3A1/0, isso aí. A02. Desculpa o meu garrancho aqui. Só consigo mudar de condutor, digamos assim, quando eu tenho uma estrutura de ancoragem. Então, se eu for pensar aqui, ó, final de linha não é, porque não teria continuidade a minha rede, ó. Mas aqui eu tenho mudança, posso ter a possibilidade de mudar de condutor. Aqui posso ter 3A1/0, A02, né? Aqui o 02 é o cabo, é o neutro, e 1/0 são as fases. E aqui 3A02 a 02. Isso aqui indica que daí o neutro é esse cara aqui, né? E as três fases são esses caras aqui. E aqui é a mesma coisa. Neutro aqui e as fases de 1/0. As fases de maior bitola aí. E daí vai ter as conexões, né? Com conector cunha. Topo fechado. Fechou todas. Então, se eu fosse já pensar no projeto desse poste, eu teria que ter essa estrutura aqui lá para o topo e essa estrutura aqui para baixa tensão, né? Vamos pensar assim, alguém colidiu nesse poste e caiu pro Marcelo fazer a troca dele, fazer o projeto de troca desse poste. Provavelmente tu ia manter as mesmas estruturas, né? Tu ia instalar o poste um pro lado direito, pro lado esquerdo, né? Normalmente aqui, vamos lá, aqui eu tô só trazendo pensamentos, tá? Se eu fosse só pensar em trocar esse poste aqui, sem olhar a condição de campo, qual que seria o lado mais adequado na minha visão, tá? Para trocar esse poste com a menor intervenção na rede possível? Na minha visão, seria jogar o poste para baixo. Por quê? Porque daí eu não preciso recondutorar esse vão, não preciso emendar esse cabo aqui. Esse cabo aqui vai alcançar, que é o cabo de maior bitola. Eu teria que fazer uma emenda aqui na rede de baixa tensão. Se eu faço a opção, vamos pensar assim, de deslocar esse poste para cima numa troca, esse vão aqui de compacta, a área de projetos não prevê emenda, tá? Então vai ter que recondutorar esse vão todo aqui até. Aí tem que refazer o cruzamento. E daí tu vai ancorar ele aqui de novo. Aí tu tem que trocar toda essa seção de cabo. Vai ter que emendar aqui o cabo mais pesado da BT, né? Então um cabo que tu vai ter mais trabalho. Se tu já opta por deslocar ele para baixo, numa troca, né? Vai ter menos trabalho. Tu só vai emendar aqui o A02, A02. Então tu tem menos miscelânea de cabo também para tu estar orçando. Quando tu orça, por exemplo, joga para cima aqui, teria que orçar cabo para 1/0 e depois para 02. Aí a emenda de 1/0 e a emenda do A02, né? Então tu tem muito mais, teu orçamento ele fica mais complexo, né? Se tu for pensar em elaboração. Então, beleza. 13,70. Vamos carregar os dados aqui agora, ó. Ó, aqui faz diferença, tá? Para qual lado que eu vou carregar as informações de rede compacta? Isso faz diferença. O tamanho do vão, tá? Se eu carrego aí a rede compacta aqui do vão de 31, vai dar um esforço menor do que eu tô vendo ali em campo, do que eu tô vendo em planta, quer dizer. Então, aqui, ó, o lado dos 31 metros não tem rede primária, mas o lado dos 50 tem. Então, não eu tenho que ter esse cuidado de não fazer essa inversão de lados, tá? Porque isso aqui dá diferença no cálculo. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, ó. Essa informação aqui e essa informação aqui, elas têm que ser casadas. Então, o lado de 50 metros é o lado que tem rede compacta. Vamos pensar em BT. O lado menor é o que tem BT 3A02. Aqui. O lado maior é o que tem a BT 3A1/0 A02. Vamos dizer que a gente tem 100 DAN de telefonia para ambos os lados. E tá a 20 centímetros do topo, ó. Se a gente for olhar aqui, na compacta também é 20 do topo. Aqui, ó. Sempre onde tem. Por que que é. Mas aqui embaixo na compacta tem um cabo a 600, né? Se vocês podem levantar esse questionamento. O cabo que traciona na compacta é sempre o mensageiro, tá? Então,
o mensageiro é sempre o cabo que vai ter a atração quando relacionado à compacta. Os outros cabos, eles têm uma atração mínima só para ficar, digamos assim, ficar um pouco esticado, mas o cabo que vai receber a tração nominal tem que ser o cabo mensageiro. Esse cabo mensageiro, até para o pessoal de campo aí, né, conhecem como mensageiro, mas ele vai mudar de nome, tá? Ele vai passar a se chamar cabo de aterramento. Ele vai mudar a partir de amanhã, a gente começa já a projetar ele com a nova metodologia. Isso aqui vai mudar, mudou essa semana. Mudou hoje, na verdade. Então, vamos lá, ó. 560 Dan. 560 Dan, ficou vermelho. Opa, tá errado. Vou jogar um 600. 568 para um poste de 600. Tá dentro. E aqui, se a gente for olhar o gráfico, né? É onde tá dando o maior esforço. É o lado que tem o maior cabo. Então, se eu fosse projetar um style nesse caso aqui para ajudar, teria que ser. Na verdade, é sempre o verdinho aqui, que é o que importa, que é o resultante da tração, tá? Teria que ser algo nessa direção aqui, ó. Ou fazer um style poste a poste aqui também já reduz o esforço. Mas aqui, como deu 568, né, para 600, o próprio poste já atende essa tração, tá? Então aqui o poste já vai segurar sem style, sem nada, tá? Aqui o que tu vai fazer é projetar uma base concretada, só isso. Vocês entenderam, pessoal? Isso, mais ou menos a lógica aqui que eu apliquei em cima para conseguir calcular esse esforço aqui? Fez sentido? Sim. Sim. Tá, eu fui bem no detalhe e no passo a passo pra gente ir entendendo, né? Não é difícil, tá? Depois que a gente consegue ter as informações aqui, basicamente é só planilhar. Se a gente for mudar aqui o cabo, ó, se a gente for botar o mesmo bitola dos dois lados, ó, 475, ó. Então faz diferença. Se a gente mudar esse cara aqui de lado também, ó, vou jogar ele pra cá, ó, e apagar esse lado aqui, ó, faz diferença também, ó. 386 e antes é 568, ó. Então por isso que tem que tomar cuidado, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Mantive o mesmo cabo, a mesma parte de BT, só aloquei ele no vão menor, ó. 368. Nessa condição, um poste de 400 Dan atenderia. Mas como ele tá do lado do vão maior, ó, já não atende. Deixa eu parar de gravar aqui.